Boa noite. Que bom revê-los. Como é bom estar na casa de Deus. Sou grato a Deus que posso estar junto com vocês neste momento, neste culto abençoado. É realmente maravilhoso. Domingo passado vimos sobre, aliás, o mês inteiro sobre criar raízes. Pastor Arthur, entre outros, o tema foi firme sua família em Jesus, ou na sua palavra. E domingo retrasado, a pastora Carla falou sobre as raízes de Paulo, como ele venceu a tempestade, o naufrágio, quando estava indo para Roma. E hoje nós vamos dar sequência daquilo que Deus tem preparado sobre raízes. Gostaria que colocasse uma raiz, quase não dá para ver, no meu lado esquerdo tem as raízes, é um pé de mamão, e à direita, aqui temos, isto é do nosso quintal. Tirei foto hoje, aqui está para ver as raízes. Se não tem raiz, não cresce. E se não cresce, não frutifica. E aí vemos então os mamãos. Isto é apenas um pé. Nós temos 9 pés de frutas plantados no nosso jardim. É um exemplo que nós podemos realmente produzir. Para isso precisamos ter raízes, crescer, amadurecer e frutificar. Amém? Hoje o tema é quando temos raízes firmados na rocha que é Jesus. Não é na areia, mas é na palavra de Deus ou em Jesus. Em 1 Timóteo, Paulo escreve. Ele escreve aquilo que ele experimentou, como nós podemos ter esta raiz, ou raízes. E por isso eu estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho do Evangelho, sei em quem tenho crido, e estou certo de que aquele que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo quer dizer 3 coisas. Uma, ele diz assim, eu não me envergonho. Quando nós temos raízes firmadas em Jesus, nós não devemos nos envergonhar de falar quem nós somos. Eu poderia citar seitas, que eles não se envergonham de falar aquilo que são. Em segundo lugar, ele diz, eu sei que eu tenho crido. Porque ele teve o encontro de Jesus Cristo quando estava indo novamente prender e maltratar a igreja no caminho de Damasco. Lá ele teve o encontro com Jesus. E este é o ponto inicial para termos raízes e assim preparando para a volta de Jesus, conforme ouvimos. E em terceiro lugar ele fala ainda que ele diz, eu sei, quer dizer, tenho a certeza de que Jesus vai guardar o meu depósito, aquilo que está aqui dentro, aquilo que eu me alimento, aquilo que estou armazenando, aquilo que estou guardando no meu coração ou na minha mente. Isto ninguém pode tirar. E foi assim que aconteceu com Paulo. E aí, continuando, Paulo, então, nos diz, na sua segunda viagem missionária, juntamente com seu colega Silas, ele diz, então, quando temos raízes firmadas na rocha, ouvimos e obedecemos à voz do Espírito Santo. Atos 16, 6, que diz, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar
a palavra na Ásia. Quer dizer que eles então queriam ir para a Ásia, mas veio o Espírito Santo, lá diz na meia-noite e noite, e falou: não, vocês vão para outro lugar na direção da Europa, na Turquia. E o que aconteceu, que nós iremos ouvir, foi justamente por causa da sua obediência, por causa que obedeceram imediatamente. Porque obedecer imediatamente é de Deus, é do Espírito Santo. E o resultado, isso vem depois, mas é importante obedecer. E daí nos diz então a palavra de Deus. Atos 16, 23 a 25. E depois de lhes darem, preste atenção, muitos açoites, os lançaram no cárcere e ordenaram o carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, quer dizer, lá no fundo, e lhes prendeu as mãos no tronco por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Amém? Gostaria de ouvir com mais força. Amém? Amém. Isto é o povo de Deus. Então não tem hora para orar, não tem hora para louvar, não tem hora para pregar o Evangelho. São os 3 pontos que eu vou destacar. Primeiramente, oração no meio da humilhação. Nós sabemos que a oração tem revolucionado vidas, famílias, cidades inteiras, nações inteiras. E ela foi pregada já nos 4 cantos da terra. A oração surge, após a oração surgem os milagres. Nós sabemos que a oração é fundamental. Por isso os pastores Arthur e Carla dão tanta ênfase na oração. Com oração, à meia-noite, as trevas dissipam e vem a luz, conforme nós cantamos. Eu estou vivo pelo sangue de Jesus. Eu fui liberto pelo sangue de Jesus. E também as trevas sumiram, veio a luz pelo sangue de Jesus. Amém? Vemos que o louvor foi preparado sem pedir essas canções, porque é do Espírito Santo. É quando a igreja depende dele realmente. E nós sabemos que no céu não há trevas, apenas luz. E ela veio se revelar na terra, onde estava Paulo e Silas. Nos diz assim os demais companheiros da prisão. Quer dizer, Paulo e Silas eram prisioneiros para os demais. Não, mas para Deus eram homens ungidos de Deus, missionários para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Então há uma grande diferença. Nós não somos como o mundo. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. E a oração, nos diz a palavra de Deus, o sangue escorria pelo corpo de Paulo e Silas com os açoites, algemado e tudo, mas a boca estava livre para anunciar. Quer dizer, somente se cortarem a nossa língua, nós não podemos anunciar a Jesus Cristo. Porque é importante que jamais devemos deixar de anunciar. E a prisão também tornou-se uma igreja. Então não há lugar para pregar o Evangelho de Deus. E foi à meia-noite, quer dizer, não existe horário para estarmos na presença de Deus. Como vimos, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor, vamos permanecer no caminho do Senhor, vamos servir a Deus até a sua volta, conforme ouvimos hoje à noite. Estavam presos, mas a sua boca não estava presa. Todos os prisioneiros ouviram aquilo que Paulo estava fazendo, orando em voz alta. Interessante, diz que foi no interior, quer dizer, no fundo, porque daí o eco
veio para a frente, para que os demais todos ouvissem a palavra de Deus, para que ouvissem a oração, ouvissem o louvor ou a pregação da palavra de Deus. Eles colocaram Paulo e Silas no fundo para não escaparem, mas foi Deus mudou. Ele simplesmente muda o mal para o bem. Eles foram no fundo para não escaparem. Mas assim, para Deus não existe lugar seguro, porque Ele sabe o que faz. E aí veio o reflexo com isso, todos ouviram a palavra de Deus. A oração sempre surpreende vidas, famílias e cidades. Eu posso dizer, para a honra e glória de Jesus. Agora vai ter um encontro em Rolândia. Algumas igrejas foram convidadas para fazer o louvor. Não sei se a Siloé não foi convidada, mas eu posso dizer 39 anos. Todos os prefeitos ouviram o céu e o inferno. Se não tomarem uma decisão, sabe para onde vão, inclusive o atual. Então, essa é a nossa missão. Não existe horário, não existe hora marcada, não existe local para nós pregarmos a palavra de Deus. Perguntaram para um pastor, naquela época ele já tinha 13 mil membros. Eles perguntaram, mas pastor, qual é o segredo de tantas pessoas querendo Jesus? Ele falou assim, só existe um segredo, é a oração. No café, orem pelos pastores e a igreja. No almoço, orem pelos pastores, igrejas e células. No jantar, no aniversário, jamais comam sem orar, mas sempre lembrando os pastores e a célula. Isto intriga as pessoas. Aí eles perguntam, mas como? Eles sempre oram pelos pastores, sempre oram pela sua igreja, sempre oram pela célula. Nós queremos ver, e com isso vinha multidões e multidões para conhecerem o trabalho deles. Eu gostaria de desafiar, fala para teu vizinho, vamos entrar nessa em nome de Jesus. Fala para teu vizinho à direita, agora para a esquerda, mas com convicção, com certeza. Nós vamos fazer parte, nós queremos expandir o Evangelho de Jesus Cristo nessa cidade, em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir a Deus, Ele merece. A oração muda vidas, muda famílias. Em segundo lugar, além da oração, houve louvor, nos diz a palavra, 26. Diz, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu todos os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Sempre podemos ver, Deus é perfeito. É sempre a sua totalidade. Então, notem porque primeiro a oração, agora o louvor ou gratidão. Vamos para a casa do Senhor porque vale a pena. E nós vemos então aqui o louvor. Eu posso louvar a Deus porque posso pregar a palavra de Deus à meia-noite. Gostaria de dar aqui um pequeno testemunho. Na época era jovem, por isso que eu podia fazer isso, não tinha 30 anos. Trabalhei alguns anos no Rio Paraná, aí fizemos 2 cultos, um às 8, outro às 10, e daí fomos para o barco para dormir, era praticamente meia-noite, aí eu estava já no meu beliche para dormir, aí vieram algumas pessoas, aí eu via a liderança falar, o que vamos fazer, o pastor está cansado. Está já se preparando para dormir. E vieram 14 pessoas caminhando 7 quilômetros, no meio do mato e banhado, para o culto, mas chegaram tarde. E ouvindo o zum deles, eu falei, o que vocês estão falando? Ah, não está dormindo? Não. Então pode preparar o culto. Então meia-noite nós fizemos o terceiro culto.
E todas as 14 pessoas, além de curas, foram salvos por Jesus. Amém? Amém. Então notem, quando a gente precisa aproveitar, quando você tem a força que Deus te dá, chega uma certa idade, você não pode fazer culto às 8, às 10 e meia-noite, ou meio-dia. Então, isso é um alerta, mas nós, quando o Espírito Santo mostra, nós devemos realizar aquilo que Ele quer e não aquilo que nós queremos. Eu posso louvar porque posso expulsar demônios à meia-noite. Se você lê o antitexto, diz que um demônio, um jovem possesso, no capítulo 16, foi simplesmente perturbando a Paulo. E Paulo falou, saia em nome de Jesus. E ele ficou cego. Então, quer dizer, não tem horário para realizarmos o trabalho de Deus. Eu posso louvar a Deus porque as algemas se derreteram como se fosse um brinquedo, caíram das suas mãos. Isto é a oração, é o louvor, é a gratidão a Deus. Quando nós sabemos como Deus é maravilhoso. Posso louvar a Deus à meia-noite porque as algemas caíram, estamos livres. E eu pergunto, onde você precisa ser liberto? Qual é o tabu? Qual é a religiosidade? Muitas pessoas não vêm na igreja por causa do futebol. Meu time está jogando agora. Mas Deus em primeiro lugar. Amém? Então jamais perca um culto por causa de um jogo de futebol, ou tabus, ou tradições. Não. Deus em primeiro lugar. Ele não vem buscar isso ou aquilo, mas vem buscar a sua igreja, nos diz a palavra de Deus. Eu posso louvar, porque nós sabemos que para eles eram presos comuns, mas para Deus eram embaixadores de Jesus Cristo. Para você também talvez é um cidadão comum para a Rolândia. Não, você não é comum. Comum para o mundo, mas nós somos de Jesus Cristo, nós somos embaixadores de Jesus Cristo, nós estamos aqui para pregar e anunciar o Evangelho, isto que é importante. Louvor porque impediram que houvesse suicídio, porque o carcereiro achou, isso você pode ler Atos 16 em casa, está tudo isso. Ele queria cometer suicídio. Paulo gritou, não te faça nada. Nós todos aqui estamos porque as portas todas estavam abertas. Então notem quantas pessoas cometem suicídio por dia no mundo. Porque a igreja falhou. A igreja está falhando. Nós muitas vezes somos egoístas. Só pensamos em nós. E aqueles que estão indo para o inferno. Aqueles que estão indo, caminhando, andando nas trevas. Eles precisam da maravilhosa luz que é Jesus Cristo. E a única maneira de salvar estas vidas do suicídio é a igreja. É somente a igreja poderá salvar. E nos diz então a palavra de Deus. Em terceiro lugar, aliás, agora vem após a oração e o louvor, o milagre da expansão do Evangelho. Aquilo que os pastores estão falando este ano de 2025 será diferente. Porque Deus tem grandes coisas para cada um de vocês, para cada um de nós. E isto precisa entrar na nossa mente, no nosso coração e praticarmos isso. Grandes coisas nós veremos este ano, porque esta é a promessa de Deus. O primeiro milagre, vamos ler lá Atos 16, 29 a 30. Então o carcereiro pedindo uma luz, e entrou rapidamente e trêmulo,
prostrando-se diante de Paulo e Silas, e depois trazendo-os para fora, e disse: Senhores, que faço para ser salvo? Oh, glória! Que maravilhoso quando nós podemos ouvir esta frase: o que eu faço para ser salvo? No momento em que você pode orar com uma pessoa que entrega a vida a Jesus, você nunca mais vai parar, porque é maravilhoso. Eu me lembro a primeira pessoa que Deus me deu para que eu levasse a conhecer Jesus, porque é maravilhoso. O que eu faço para ser salvo? Um dia eu fiz esta pergunta: o que eu faço para ser salvo? E foi quando Deus respondeu por meio de um pastor: crê no Senhor Jesus e será salvo. Outros textos também, e foi o que aconteceu. E aqui nos diz então, e João 8 diz: se alguém ouvir a minha palavra e crer, jamais verá a morte eterna. Vou repetir: se alguém ouvir a minha palavra e crer nela, jamais verá a morte eterna. Então todos nós vamos morrer fisicamente. A alma vai, aliás, o corpo vai para a sepultura, para o pó da onde que ele veio. Mas a nossa alma volta ao seu Criador que o criou. Então isso que nós precisamos estar cientes, que vale a pena estar com Jesus, vale a pena servir a Jesus, vale a pena continuar com Jesus. Por quê? Porque não há morte eterna para o crente em Jesus Cristo, porque nós temos esta convicção. E ainda, em segundo lugar, a salvação, depois 31 e 33, responderam: crê no Senhor Jesus, será salvo tua e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então foi o que? A salvação de toda a casa. Como foi com Noé? Foi toda a casa. Eles tinham a opção, ouviram 120 anos, mas não quiseram, porque tinham um coração endurecido. E Noé, firme com a sua família, e foi salvo toda a sua família. E esta é a vontade de Deus, que toda a família seja salva. Firme sua família em Jesus com a palavra, conforme o pastor Arthur domingo à noite. O terceiro milagre: acertaram o passado, lavaram os vergões, quer dizer, de tantos açoites que levaram. Agora aquele mesmo carcereiro precisava de ir lá passar não sei o quê, mas precisava de passar talvez óleo, bálsamo, alguma coisa, porque estavam sangrando de tanto apanhar. Assim, isso significa acertar o passado. Quantos vergões nós temos do passado? Muitas vezes não é por fora, mas é por dentro. Aquilo que dói por dentro. E na presença de Jesus é que você pode ser liberto do seu passado, dos vergões. Porque alguém falou uma vez, os soldados usam o cacetete, que cria hematomas, mas a maior hematoma é interior. É o nosso passado. Lá está o grande inimigo. E nos diz então a palavra de Deus. O terceiro milagre então é a esperança. A palavra cura, nutre, consola, e é o remédio até para os ossos. Não sei qual é a sua doença, no que precisa ser curado, mas a palavra cura até os ossos, nos diz o salmista. Então não existe nada que Jesus não possa curar também nesta noite. E ainda o quarto milagre:
Todos foram batizados à meia-noite. Pastor Arthur convoca uma vez um culto, meia-noite, no dia do batismo, tá? Prega a palavra de Deus, depois o batismo ali, meia-noite começa o louvor e a oração. Aí vem a palavra. Depois o batismo para ver se realmente são crentes em Jesus Cristo. Amém? Amém. Olha como está fraco o negócio aí, apertou, né? Mais uma vez, amém? Amém, glória a Deus, pode aplaudir, porque é a palavra de Deus que está dizendo isso, não somos nós, mas é a palavra de Deus. E nós queremos profetizar que haverá muitos batismos, muitas conversões no 2025, porque Deus preparou, só cada um precisa se encajar naquilo que precisa. Ainda foi falado então, levando-os para fora, na sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus, manifestaram que grande alegria, por terem crido em Deus. Por terem crido em Deus. Notem, era tristeza, amargura, ressentimento, mas quando cremos em Jesus, então há o que? Grande alegria, grande prazer, grande louvor, muitas e muitas orações. Ainda ouvimos hoje à noite, o que você abandonou para vir na casa de Deus e servir? Eu vou dizer rapidamente algumas coisas. Eu saí de Santa Catarina, vim para o Paraná sozinho. Alguns anos lá me converti, construí uma casa e mais benfeitoria para outros animais. Mas Deus me chamou naquela época para me preparar e para pregar o Evangelho. Busquei o meu irmão, Uli, sua família, logo ele arrumou emprego, fiquei sozinho de novo. Aí chamei o Caspar e a sua família, que Deus o tem, e logo ele arrumou emprego, novamente fiquei sozinho. E a turma falou, casa, você não precisa fazer dívidas, é tudo teu. Mas Deus falou mais alto, o Espírito Santo, busquei meu pai, meu padrasto e a minha mãe. E simplesmente parti, vim para Londrina me preparando. Então, eu deixei tudo. Mas deixei tudo para trás mesmo. Eu só vim para Londrina com uma malinha de roupa somente. Deixei tudo. Isto significa renunciar. Para ser cristão verdadeiro, nós precisamos renunciar a certas coisas. Eu quero te animar, jamais entregue um ministério que Deus te confiou. Jamais deixe de ir numa célula, porque veremos em seguida que lá, então, após o jantar, tinha também o quê? O milagre da expansão do Evangelho, logo tinha uma célula. Então é isto que todos nós precisamos. Errar é humano, mas o levantar é de Deus. Amém? Levantar é de Deus. Então, recomece conforme ouvimos hoje à noite. Se inscreva. Qual é o ministério que você quer? Aonde você quer participar? Todos unidos conforme a palavra de Deus nos mostra. E ainda mais, o milagre da expansão, a visão da célula. E se você ler um pouco antes, Paulo e Silas foram num rio e lá estava simplesmente Lídia. Ela estava orando e Paulo pregou a palavra. E ela se converteu com a família. E era uma mulher muito conhecida na cidade. E lá nasceu a igreja de Éfeso, por meio de uma célula. Amém? Como é importante que nós temos uma igreja em células. Porque nós, com células, aliás. Então, é importante nós seguirmos aquilo que diz a Bíblia. A visão e a totalidade de Deus, a sua perfeição. Todas as correntes se soltaram, quer dizer, as correntes que eles estavam presos,
todos soltaram-se ou caíram. Toda a prisão foi sacudida pelo terremoto que houve. Toda a prisão, sempre a totalidade, e todas as portas se abriram para eles. Então, qual é a porta que precisa abrir na sua vida? No seu coração. Muitas vezes o problema está no seu interior. Abra-se para Jesus. Quem não abre o seu coração, um dia o médico vai abri-lo. E aí pode ser tarde demais para você. E todos ouviram a palavra de Paulo à meia-noite. Todos foram salvos pelo poder do Espírito Santo. Todos foram batizados naquela noite. Todos participaram da célula naquela casa, naquele jantar festivo. E aquele jantar festivo, eu diria assim, é a mesma coisa do que quando tem a confraternização na célula uma vez por mês. Quando se reúnem, aquela alegria. E isto é o quê? Um grande exemplo para a nossa igreja. Quando nós temos raízes, como foi mostrado antes aqui, ó, olha as raízes, depois você pode chegar mais perto e ver quantas raízes tem este pé de mamão. E depois os frutos. E assim também é na vida real. E ainda ouvimos o grande exemplo a ser seguido por todos nós. Lugar concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O louvor já pode subir. Sonha grande em 2025 para multiplicar a sua célula, mas no mínimo, multiplique a sua célula. Anuncie o Evangelho, abre a sua casa como fez o carcereiro, para começar uma célula, para ter aquele jantar festivo, aquela alegria, aquele prazer em servir a Deus. É isto que nós precisamos. Abre seu coração, a sua casa, e participa, e ainda mais, além de anunciar, abrir a casa, e o bolso para dizimar, para expandir o Evangelho, conforme mencionei dias atrás, para podermos comprar um estacionamento, para o carro chegar e entra, e depois comprar o templo. Esta é a visão dos pastores. E nós precisamos nos envolver todos juntos na célula, todos juntos naquela noite festiva. E ainda ouvimos que esta linda história de Paulo e Silas. E aí eu deixo com você, o que você vai fazer a partir de hoje? Qual vai ser o seu posicionamento? Voltem para Deus. Voltem para Deus rapidamente, assim como Paulo e Silas fizeram. Deus tem o mesmo que ele tinha para Paulo e Silas, tem para cada um de vocês. Deu isso para mim, deu para os pastores, mas dá para cada um de nós, porque ele dá 100 medidas, nos diz a palavra de Deus. E ainda mais, João 8, quero finalizar. Aquele que ouvir, João 8,50, aquele que ouvir a palavra de Deus e crer nele, não morrerá eternamente. Posso ouvir um amém? Amém. Pode ficar em pé. Amém? E pode aplaudir ao Senhor.